E aí, meus queridos, como que vocês estão? Espero que bem. Olha, não era pra vocês estarem tendo aula minha hoje, era pra ser o Fabiano, só que o Fabiano teve imprevisto, então eu assumi a aula, o que pode ser até bom, porque eu já dou prosseguimento no que a gente estava vendo na aula passada. Então, simbora pro slide aqui, ó, filosofia. Vamos fazer então a revisão. A revisão porque, bom, vai que vocês não estudaram, né, muito corrido e filosofia também é uma matéria secundária. Bora começar aqui, ó, revisão. Lembra o que a gente viu na aula passada? Os filósofos pré-socráticos, naturalistas, que queriam explicar a natureza, achando um princípio de tudo. Tales é a água, seu discípulo Anaximandro é o apeiron, que é um elemento que tem todos os elementos, aí o discípulo dele, o Anaximenes, vai falar que é o ar, Demócrito vai falar que é o átomo, Heráclito vai falar que é o fogo, só que o fogo do Heráclito na verdade é simbólico, porque o Heráclito é o filósofo do rio, que da mudança, que nada permanece, só a mudança, que o ser não existe porque o ser muda, então a única coisa que permanece, que existe é o não ser, é o devir, é a mudança. E aí também a gente viu o Parmênides, que vai falar que o Heráclito é um bosta, porque nada muda, tudo é uno. E se as coisas ainda mudam é só aparência, porque a essência não. Então, o ser existe, e o que não existe é o não ser. E tem até alguns memes que eu esqueci de mostrar na aula passada, né? Porque ó, o Heráclito. Fica parado pra tu ver, otário. E tem também acerca do que a gente já falou, que é que a filosofia serve para mostrar de onde vem os pensamentos que a gente tem. A história da filosofia, na verdade, é a história do pensamento humano. Então, se alguma vez você tiver um pensamento e ficar, caralho, acho que eu sou filósofo, pensa, estuda um pouquinho que muito provável alguém já vai ter falado isso ao longo dos séculos. Demorou? E também teve o Pitágoras, que falou dos números como princípio de tudo, e falou da proporção, da natureza e tal. Mas enfim, vamos prosseguir para o que veio depois dos pré-socráticos, que é o Sócrates. Mas, bom, vamos ver primeiro o contexto histórico. O período dos pré-socráticos é chamado de período cosmológico, porque eles queriam explicar os cosmos através da razão. Esse período já vai ser chamado antropológico. Por quê? Porque a reflexão vai mudar, vai para o campo do homem, entendeu? E vamos entender a história para ver como que essa reflexão mudou. Olha, a história grega tem esses períodos, eu não sei se eu falei, o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico. Pré-homérico e homérico é basicamente a formação das cidades-estados. O arcaico é onde rolou o pré-socrático. E agora a gente vai ver o período clássico. Gente, o período clássico, foi o auge da civilização grega, mas também rolou uma puta guerra com os persas. Então, vamos entender isso analisando o filme 300, que praticamente muita gente conhece, e se vocês não viram, ou se vocês viram e não entenderam, eu vou explicar melhor aqui. Olha, tem aqui o mapa da Grécia, que é onde ficavam os gregos, no vermelhinho, e aqui é a Grécia. Agora vamos ver um pouquinho mais pra cá, ó. Aqui é a Grécia. Tudo isso aqui foi o que os persas conquistaram, mas na verdade a Pérsia era aqui. Olha aqui, aquelas outras civilizações, os fenícios, os hebreus, os egípcios. Os persas eram aqui, eles eram dois povos, eram os persas e os medos. Por isso que a guerra entre persa e gregos vão chamar guerras médicas. E esses dois povos, eles brigavam muito, mas até que chegou esse carinha aqui, ó, Ciro Grande unificou tudo. E aí, o Ciro Grande unificou, aí o filho conquistou, aí o neto conquistou tudo isso aqui, aí chegou esse cara que foi o Dário I, ele começou a conquistar as regiões gregas. Ele foi com essa briga com Atenas, mas Dário I perdeu e no filme ele morre na batalha. E na verdade ele não morre na batalha, tá? Ele morre bem depois. E quem assume é o filho dele, que é o Xerxes I. O Xerxes I, ele vai virar o rei, né? Ele vai querer atacar pela região lá de Esparta. Eles vão atravessar. Vai ter 300 espartanos que vão tentar segurar. Os 300 espartanos vão morrer, porque os persas tinham mais de 100 mil. Vocês viram o tamanho do império, né? Enorme. Então era muito nego contra 300. Eles perderam, mas deu tempo dos atenienses fugirem. Então os persas chegaram lá para atacar fogo em Atenas, não tinha mais atenienses. Aí os atenienses foram e deram cacete nos persas no mar. A estratégia foi bem da hora, porque esses barquinhos aqui, ó, os atenienses tinham vários barquinhos, menos que os persas, óbvio, né? Mas os barquinhos dele era foda, tipo, tinha 3 andares e tal, e tinha essa pompa aí. A estratégia dos atenienses era basicamente, chegava assim, pá, na velocidade, e chegava os barquinhos lá dos persas, ele chegava com esses bicão assim, ó, pá, e quebrava, velho. Os barcos dos persas, assim, tudo afundava, e era persa morrendo aqui, afogado e tal. E assim que eles ganharam, tá ligado? Então, os gregos ganharam as guerras médicas. Só que eles não dominaram os persas, eles só defenderam o seu território, tá ligado? Os persas ficaram aqui de boa, os gregos ficaram lá de boa, só que os gregos ficaram com medo. Eles resolveram se unir
Atenas falou, o gurizada, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Bora criar a Liga de Delos. O que vai fazer? Cada um vai dar uma graninha, a gente vai fazer um fundo. E esse fundo a gente vai usar para treinar nossos soldados, para criar mais barcos, para criar mais armas. Demorou? Demorou. E eles começaram com essa Liga de Delos. Mas veio o governo do Péricles. Não esse Péricles. Esse Péricles aqui, em Atenas. Ele desviou os recursos da Liga de Delos. Não usou para construir armas nem nada. E a maioria da grana ele usava para reconstruir Atenas. Tanto que esse foi o auge da sociedade ateniense. E deixou Atenas mais bonito, tal, investiu. Por isso que nessa época houve um desenvolvimento da cultura e da ciência. E isso foi fundamental para mudar a discussão do campo lá do mito versus filosofia da natureza, para sair da physis, que é a natureza, e focar no anthropos, que é o homem, entendeu? E os primeiros intelectuais dessa época são chamados sofistas. E a gente vai estudar o principal, que é o Protágoras, que a gente, se entender, ele entende basicamente todo mundo. Protágoras é esse cara, gente, lembra que a gente tá na Grécia, só nome escroto, é Protágoras, é Anaximenes, Anaximandro, e blá blá blá. Olha, eles refletiam sobre o homem e seus problemas na sociedade, então eles vão refletir sobre temas, assim, tipo, justiça, tá ligado? Tanto que eles são considerados os primeiros advogados, eles ajudavam nas assembleias que tinha lá, no julgamento, sabe? E para os sofistas, pro Protágoras e pros sofistas, as coisas são relativas. Eu vou explicar o raciocínio do Protágoras. Ele vai pensar basicamente assim, ó. É primavera em Atenas. Chega um cara da Suécia, que lá é frio pra caralho, vai chegar aqui e vai falar, pô, gurizada, tá quente. Mas se vem um cara do Egito lá que é só deserta, só areia, só sol, tá ligado? Aquelas pirâmides, vai chegar aqui e vai falar, tá frio. E tipo, os dois estão falando a verdade, só que uma verdade contraria a outra. Aí vai falar que não existe uma verdade universal, porque elas dependem das perspectivas. E ele vai falar que a frase principal dele, que o homem é a medida de todas as coisas, porque é a partir do homem que a gente vai medir essas perspectivas. Então ele vai falar que tudo é relativo, ele não vai focar só nessa parte sensorial, tipo de calor, ele vai levar para a moralidade sobre, por exemplo, bem e mal, e ele vai falar que a moral é uma construção social. Vocês querem um exemplo? Olha a Rússia, tipo, a capital lá da Rússia, Moscou. Lá, tipo, é normal bater em gay na rua, tá ligado? Tipo, lá é um puta país preconceituoso do caralho. Lá é uma moral. Se você olha a moral aqui do Brasil, a gente é muito menos preconceituoso do que eles, tá ligado? Então a moral é uma construção social. Além disso, eles eram chamados também de os prostitutos do saber. Eles eram as putinhas do conhecimento. Por quê? Porque eles cobravam pelas aulas. E o que eles ensinavam? Eles ensinavam a retórica, que é a arte de falar bem. Por quê? Eles eram tão relativistas, que eles vão falar que um argumento é melhor que o outro. Não porque esse argumento é verdadeiro e esse argumento é falso. Ele vai falar que esse argumento é melhor do que o outro porque esse argumento tem o poder de convencer mais. Esse argumento convence mais do que esse. Então, é assim que a gente vai ver qual argumento é melhor. E para você convencer mais, tem que ter uma fala boa, uma eloquência, um poder de fala, uma retórica boa. Eles vão ensinar a retórica. Eles eram muito relativistas, vocês estão entendendo? E basicamente essa vai ser a discussão dos sofistas. Ia continuar tudo assim se não fosse por um carinha, né? Que é o Sócrates. Tem esse meme aqui também, que é pra vocês verem como que funcionava mais ou menos. Tipo, vocês não estão entendendo nada, falando grego por acaso? Sim. A gente é grego. Que é mais ou menos assim, o cara ficava aqui e ficava dando aula, tá ligado? E os caras ficavam ali assistindo. Bom, vamos aqui para o Sócrates. Sócrates é esse carinha aqui. Quando você olha assim a estátua, ele é todo, tipo assim, sarado, tem peitão, tem tanquinho. Só que Sócrates, os relatos é de que ele era uma pessoa feia, baixinha e gorda, tá ligado? Bom, o Sócrates, ele revolucionou a filosofia. E essa revolução que ele fez é fundamental pra gente entender como que a filosofia é hoje em dia. Para vocês entenderem isso, vocês têm que entender um outro conceito do que é filosofia. Lembra que a gente já falou sobre filosofia, mãe de todas as ciências, filosofia, o tesão pela sabedoria? Tem outro conceito agora, que é a filosofia é a desbanalização do mundo. Como assim desbanalização do mundo? Tipo assim, as coisas são banais, cara. Tipo, por exemplo, você pega aqui um caneca. Hoje é quarta-noite. Eu não vou chegar em casa pra ficar refletindo sobre essa caneca, tá ligado? Porque isso aqui é algo banal.
que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, eu uso a caneca, eu bebo água na caneca, mas eu não vou ficar refletindo. E isso que vai diferenciar os filósofos, porque eles vão refletir, eles vão pegar o que é banal, eles vão refletir. Tanto que é por isso que crianças de 5 anos e filósofos são muito parecidos. Porque é tudo, por quê? Porque eles questionam muito, entenderam? Bom, pra vocês entenderem Sócrates e a filosofia dele, a gente tem que entender primeiro quem é Sócrates. Então vamos ver a história de Sócrates. Sócrates, ele é filho de um pedreiro e uma parteira. Ele, inspirado em seu pai, virou um cortador de pedras até que ele teve que parar para lutar na Guerra do Peloponeso e ser um soldado. Não falei o que é a Guerra do Peloponeso, né? Então, bora voltar para terminar a contextualização. Teve o período clássico, tal, Atenas estava desviando grana para privilegiar a sua cidade, mas aí rolou a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Esparta, foi basicamente a guerra entre Atenas versus Esparta. A Esparta ficou puta com esse porra, você tá desviando minha grana aí, arrombado. E criou a Liga de Delos, e aí eles tretaram. Esparta ganhou, Atenas perdeu, só que as duas ficaram fracas. Tipo, eles ficaram muito fracos, e aí outra cidade grega conquistou, aí depois Atenas e Esparta se uniram para derrubar. E ficou nesse fuzuê aí, luta, eles ficaram fracos, e aí chegou os macedônios lá em cima, e dominaram a porra toda, enfim. Mas o que a gente tem que focar é na parte de Atenas versus Esparta, que foi aí onde o Sócrates lutou. Então, voltando para o Sócrates, depois que ele voltou dessa guerra, a guerra não tinha acabado ainda, a guerra durou muito tempo, acho que uns 27 anos. Ele voltou e resolveu ser filósofo em tempo integral. Resolveu ser vagabundo, tipo, porque ele parou de trabalhar e ele ficou só pensando, ele ficou lá na política, não na política, mas tipo, lá na democracia, de ficar falando, porque Sócrates era um cidadão, apesar dele ser pobre, porque ele andava descalço, ele usava trapos, tá ligado? Ele ficava lá na rua, na pracinha, parecendo um mendigo e ficava filosofando. E... então... essa é meio que a história do Sócrates. Agora vamos pra filosofia do Sócrates, pro Sócrates. Ele ficou na praça, né? Ele virou o filósofo. E como que ele começou a filosofar? Ele começou a desbanalizar o mundo, ele começou a questionar, ele começou a refletir sobre o que é banal, refletir sobre, não sobre a caneca, mas tipo, ele começou a refletir, lembra, sobre os problemas do homem na sociedade, começou a refletir sobre o ser, sobre a justiça, sobre o que é bom, sobre o que é mal, mas ele vai ficar tipo, quem sou eu? Eu sou Sócrates. Não, mas isso aqui é meu nome, eu quero saber quem eu sou. Pô, tá bom, eu sou um filósofo. Tá, mas se eu não perguntei o que eu faço, eu perguntei quem sou eu. Ele vai pensar, pô, o que é justiça? Justiça é quando um bandido é preso, mas isso daí não é justiça, isso daí é um exemplo de justiça. Você viu do julgamento, isso é consequência da justiça, ele não sabe. Enfim, ele brisou muito, ele refletiu muito e ele chegou a uma conclusão muito boa, que é: só sei que nada sei. Isso até tem vários memes também, né? Tipo, ninguém sabe de nada, porra. Aí, obrigado, amém. Que alívio, puta que pariu. Eu pensava que era só eu. E isso também gera muita confusão, porque você fica assim: eu sei que nada sei. E como você sabe isso? Eu não sei. Então você não sabe que não sabe? É lógico que eu sei. E sabe... você sabe que sabe ou sabe que não sabe? O fato de saber que eu não sei já me faz sabedor. Para, Sócrates, não falo mais com você. Parece complicado, mas eu vou mostrar como que Sócrates foi pensando as coisas para você. Então vai ficar bem simples para vocês entenderem. Demorou? Bom, então o Sócrates pensou isso, que só sabia que não sabia de nada. E nessa época, né, ele já estava na praça, ele tinha alguns seguidores, alguns amigos que eram, de maioria, eram jovens, assim, ele atraía bastante jovens. E um dos seguidores, ou era um amigo, não lembro, ele foi no oráculo e perguntou: oráculo, quem que é o cara mais sábio de toda Atenas? E o oráculo vai falar que Sócrates é o homem mais sábio de toda Atenas. E o Sócrates vai... mano, a reação do Sócrates foi: o quê? Você tá louco? Eu mais sábio? Esse oráculo aí, velho, a erva do oráculo tá estragada. E, tipo, realmente, porque na época o oráculo ele usava bastante coisa assim, ele chegava no estado de êxtase pra dizer que se comunicou com os deuses, e era isso aí que ele tinha as visões, tá ligado? Falava: esse cara aí tá... essas ervas aí tá louca. E pra mostrar isso, eu vou sair questionando os intelectuais da época pra provar que eles sabem mais do que eu. Demorou? E ele sai à procura dos intelectuais e começa a questioná-los. E o Sócrates, ele... pensa que tem um meme aqui. O Sócrates é muito comparado com mosca. Sabe por que uma mosca? Porque
ele é muito chato. É aquele bicho que fica assim, zanzando, te incomodando. É basicamente Sócrates, quer ver, ó? Caralho, Sócrates, vai pra casa, cara, sai daqui aí. Caralho, calma aí, só me responde sem pergunta aqui, porra. Era basicamente isso, ele chegava, ele ficava perguntando. Enche o saco de todo mundo, era uma mosca chata pra caralho. Mas, aqui ó, outro exemplo também, né? Bicho, devia ser mó chato. Lembra que é chato morar na Grécia Antiga? Porque você tá falando, ai gente, na moral, né? Aí chega um retardado aí falando, mas o que é moral, velho? Sócrates. Então, com essa jornada dele de questionar, ele vai dar início ao que a gente... O que cai no Enem é o que a gente entende que é o método socrático. E o que é o método socrático? Bom, é muito parecido com aquele sistema de reflexão que ele fez consigo mesmo. Tipo, quem sou eu, blá blá blá. Só que ele vai questionar os outros, entendeu? Essa reflexão, ele vai ir pros outros. E, gente, tem um vídeo muito legal pra vocês entenderem melhor Sócrates, que é de um canal chamado Aldino Vilão. É muito bom, ele vai explicar, vai falar... O nome do vídeo é Sócrates Parado no Bailão. Ele vai falar, por exemplo, que o Sócrates é debochado. Você acha que deboche é algo seu? Porra nenhuma. Deboche já existia há 300 anos de Cristo, cara. E também, com esse método assim, parece muitas vezes que o Sócrates ele jogava verde para colher maduro. Vou explicar melhor para vocês. Porque o método do Sócrates basicamente era... Ele chegava, questionava os caras, né, com aquelas reflexões, e o cara respondia, mas ele ia respondendo com mais perguntas, e aí são perguntas irônicas, sabe? E até que chegava um momento que o cara ficava puto, porque, tipo, isso daí chegava e mostrava que o cara, na verdade, não sabia de porra nenhuma. Vocês querem um exemplo? Aqui, ó. Você acha que os deuses sabem de tudo? É o cara. Sim, pô, eles são deuses. Mas não tem deuses que discordam dos outros? Realmente, os deuses ficam muito brigando uns com os outros. Então, já que eles discordam dos outros, tem deuses que estão errados, né? Aí, pode ser. Então, se os deuses estão errados, quer dizer que os deuses não podem saber de tudo. E, gente, é basicamente isso que é uma Sócrates, tipo. E esse deboche é nessas perguntas, tá ligado? Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse deboche que o Aldino fala, ele tem ironia, ele não é sarcasmo. O Sócrates não é ácido, tá ligado? Ele é uma leve ironia. Mas, continuando. Então, com esse método ele mostra a ignorância dos sábios. E os caras vão ficar muito putos, porque, pô, o cara chega aqui enchendo o saco, perguntando, e o cara ainda chega e fala que eu sou burro. Porra, toma no cu. E logo depois tem meio que a segunda parte do método socrático que ele usa pra fazer o parte do conhecimento, mas isso aqui a gente vai abordar mais tarde. Vamos focar primeiro só nessa parte aqui que ele mostrou a ignorância dos sábios, que a gente vai seguir a linha de raciocínio. Bom, mostrou a ignorância dos sábios. Assim, ele percebeu que ele realmente era o mais sábio de toda Atenas. Por quê? Porque os mais sábios, que teoricamente eram para ser os caras mais fodas de Atenas, eles não sabiam de porra nenhuma. E pior, eles não reconheciam nem isso. Eles não sabiam nem que eles não sabiam de nada. E é por isso que o Sócrates é o mais sábio de Atenas. Porque ele, pelo menos, sabia que não sabia de nada. Vocês estão entendendo? Que o Sócrates reconhecia a sua ignorância. E só reconhecendo a sua ignorância é que você pode aprender as coisas. Esses caras não reconheciam nem a sua ignorância, então como que eles vão saber o que são as coisas, sabe? E tanto que tem um gráfico aqui que é o chamado o gráfico do conhecimento, é muito da hora. Tipo, aqui ó, reto em cima é o eixo da confiança, do quanto você acha que você sabe, e aqui embaixo é o eixo do quanto realmente você sabe. E geralmente no começo você acha que sabe muito e você não sabe de porra nenhuma. E à medida que você vai estudando, você vai vendo que você não sabe de porra nenhuma. E foi basicamente aqui onde Sócrates estava, que ele falou, só sei que nada sei. E a partir daí, reconhecendo essa ignorância, abaixando a bolinha, né, é que ele vai começar a aprender as coisas. E até que ele vai chegar num ponto, putz, eu sei, sabe, mas não sei de tudo, pô, até que sei um pouquinho. Bom, então, tem que partir dessa ideia de que você não sabe de nada. Reconheça a sua ignorância, porque só assim você vai aprender as coisas. E, querendo aprender as coisas, ele vai querer entender o homem. Isso também é outra coisa que difere Sócrates dos sofistas. Os sofistas, eles focaram só nos problemas dos homens, gurizada, tipo justiça. Mas eles focaram mais na parte da retórica, sabe? Sócrates vai querer entender o homem. E, lá na placa, em frente ao oráculo de Delfos, tinha uma plaquinha escrita
conheça-te a ti mesmo, que Sócrates vai roubar. A frase completa era: conheça-te a ti mesmo para que possas compreender os deuses e o universo. Basicamente, tipo, você tem que se conhecer para conhecer a porra toda. E Sócrates vai falar isso: poxa, você tem que se conhecer. Porque, também tem um meme aqui, né? Tipo, conheça a ti mesmo. E você conhece a si mesmo? Não. Não, só sei que nada sei. Caralho, Sócrates, acho que tu é louco, hein? Isso aqui, gente, é um meme. Porque a partir do momento que ele fala conheça-te mesmo, conheça-te a ti mesmo, ele já tá nesse processo de começar a conhecer as coisas, entendeu? Então, aqueles bagulho de você sabe que nada sabe, mas na verdade você não sabe que não sabe de nada, tá? A maioria é tudo meme, porque assim, o Sócrates reconhece que não sabe de nada e a partir daí ele vai começando a entender as coisas. Então, conhecendo a si mesmo, você vai ter que conhecer você. E conhecendo você, você vai ver a sua ignorância, você vai ter que conhecer a sua ignorância, as suas limitações. E é por isso, gente, é por isso que esse cara revolucionou a filosofia pra ela ser como ela é hoje. Porque isso daí parece muito simples. Porra, não, mas tá bom, só reconhecer que você não sabe de nada. Mas, gente, olha os filósofos antes do Sócrates. Olha, por exemplo, os pré-socráticos. Porra, eles eram mais cientistas. Eles ficavam lá na química, na física. Olha os sofistas. Os sofistas era mais pra... Os caras ficavam mais na política, tipo, falando assim, blá, 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 no diálogo, sabe? No discurso. O Sócrates foi quem realmente deu início, porque ele vai atrás da verdade. Mas para isso você tem que reconhecer essa ignorância. E o filósofo não é aquele que detém o conhecimento. Se o cara chegar e falar, eu sei, eu detenho conhecimento, esse cara na verdade é um imbecil. Esse cara nunca aqui vai ser um filósofo. Porque o filósofo, ele busca o conhecimento. Lembra aquele negócio lá de filosofia é a mãe de todas as ciências? Gente, a partir do momento que você está buscando conhecimento, você é um filósofo, sabe? Mas depois que você acha o conhecimento, sistematiza com o método científico que faz disso uma ciência, isso vira ciência, isso não é mais filosofia. Estão entendendo como que faz sentido a filosofia ser a mãe de todas as ciências? Enfim, Sócrates revolucionou a filosofia. Tá. Aí, além disso, ele ficou, cara, esses caras não sabem de nada, eles são tudo burro. E eu já comecei a entender eu mesmo. Eu já tô conhecendo a me conhecer, eu já entendi a minha ignorância, tal. Esses caras, eles acham que sabem tudo, eles relativizam tudo. E, na verdade, eles não sabem de nada. Eles não sabem nem que não sabem de nada. E eles ficam falando, por exemplo, que não existe verdade universal, que tudo é relativo, mas eles não percebem que ao falar isso, eles transformam isso numa verdade universal. Sacaram? Tipo, ele vai criticar muito. Ele vai falar, porra, então, no fundo, deve ter uma verdade universal. Ele vai tentar buscar a verdade. Ele vai buscar a verdade. Ele vai tentar buscar os valores. Buscando isso, Sócrates ele vai percebendo, ele vai achando que os valores morais não são relativos. Nada é relativo, tá ligado? Esse negócio de coisa relativa é bobagem dessas putinhas do conhecimento aí que cobra pra dar aula, tá ligado? Além disso, ele tenta responder quem somos nós. E pro Sócrates, nós somos a nossa consciência. O que é consciência? Consciência é isso daí que tá pensando o que é consciência. Complicado, mas a partir dessa ideia de que nós somos a nossa consciência, o Sócrates vai atrás desses valores morais que para ele não são relativos, entendeu? Eu vou explicar por quê. Porque para Sócrates a virtude vai ser o conhecimento. Por quê? Para Sócrates o que é bom é o conhecimento. E sabe por quê? Bom, porque a partir do conhecimento, você vai tendo mais consciência. Você vai tendo consciência de quem você é, vai tendo consciência de que você não sabe de nada. E aí, depois que você reconhece isso, que você tem consciência de que você não sabe de nada, você vai começando a tomar consciência das coisas. Por exemplo, Sócrates, ele tomou consciência de que ele não sabia de nada. E agora ele já percebeu, ele foi tomando consciência de quem nós somos. Ele resolveu a questão de quem nós somos. E para ele, nós somos a nossa consciência. E agora ele vai falar que o que é o bom é o conhecimento. Que à medida que você vai tomando consciência, você vai conhecendo as coisas boas, você vai conhecendo o que é o bom e você vai querendo fazer as coisas boas, tá ligado? Por isso que ele vai falar que o mal é ignorância, o mal é falta de consciência. Gente, só toma cuidado aqui, porque se você for ver, tipo assim, bom, mal, mas bom é consciente.
Então, o mal é inconsciente. Esse inconsciente ele pode confundir, porque pode lembrar da psicologia do inconsciente do Freud, do Jung. Então, não lembra disso. O mal, para Sócrates, é a falta da consciência, entendeu? Isso daqui, Sócrates é tão foda, né? Que ele vai influenciar filósofos depois dele, porra. Porque vai ter um padre aí, muito louco, né? Na filosofia medieval, que segura um coração pegando fogo e o fogo indo pra cabeça dele, que é o Santo Agostinho. Ele vai falar que o mal não existe. Ele vai falar que o mal, na verdade, é a ausência de bem. E, gente, ele se inspirou em Sócrates, cara. Por quê? Porque, olha aqui o que o Sócrates falava. Ele fala que o bom é o conhecimento, é a consciência. E a falta de consciência é o mal, porra. Porque o mal é a ignorância. Além disso, o Sócrates vai falar que o mal, como é a falta de consciência, o mal virá algo banal. Por exemplo, a caneca. Porque as pessoas não vão pensar no mal. Isso daqui vai influenciar uma filósofa judia na época da Segunda Guerra Mundial que vai falar sobre a banalidade do mal, que ela vai explicar a maldade dos nazistas. Gente, o cara é foda. Ele influenciou a filosofia para ser como ela é hoje. Influenciou o pensamento de vários filósofos. Enfim, o mal vira algo banal. E esse mal, ele vem da falta de reflexão. Por quê? Porque, putz, se você não reflete, você não vai perceber. E se você não reflete, você não vai chegar no conhecimento, pô. E sem o conhecimento, se você não reflete, você não vai chegar no conhecimento, você não vai ver que você não sabe de nada, você não vai conhecer as coisas, você não vai começar a conhecer o bom, e você não vai começar a conhecer o bom, e você vai ignorar o mal, porque o mal é algo banal. A partir do momento que você não conhece o bom, você não vai buscar fazer, porque você fica fazendo algo que você acha que é bom, que na verdade é o mal, porque ele é banal. E, tipo, você vai continuar nesse mal. O mal é banal. O mal vem da falta de reflexão. A falta de reflexão que gera o mal. E é por isso que o Sócrates vai falar. Vai ter outra frase dele. Que é: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Pô, porque se você não reflete, foi tudo isso aí que eu falei. Você não vai conhecer as coisas porque você vai achar que sabe, mas na verdade você é só um ignorante. Você não vai conhecer você mesmo. Você não vai conhecer o ser humano. Você não vai conhecer o que é justiça, o que é o bem, o que é o bom, o que é o mal. E por isso que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Se você não reflete, você vai ser basicamente uma árvore ou uma esponja do mar que fica lá recebendo comida da maré, que tipo, vem assim, fica esperando a comida passar. Isso não é uma vida que vale a pena ser vivida. E essas reflexões do Sócrates acerca do que é o bom, acerca do que é o mal, é o que a gente conhece como ética racionalista. Ética racionalista, gente, é o seguinte. Também tem a parte do debate que é o que é moral e o que é ética. Por incrível que pareça, os sofistas estavam certos. Tipo, moral é uma construção social. Moscou é diferente de Brasil. Rússia é diferente de Brasil. Mas porque a moral é uma construção social. Mas o que é a ética? A ética é refletir sobre a moral. Por exemplo, eu posso estar lá na Rússia e eu achar errado. Eu achar errado bater em gay, tá ligado? Tipo, isso pra mim é algo antiético, apesar de ser moral pra aquela sociedade. A ética é essa reflexão acerca da moral, entendeu? E por que a ética do Sócrates é a ética racionalista? Bom, porque vocês já viram. Porque você só vai fazer isso aí se você refletir. Porque só refletindo você vai reconhecer a sua ignorância, que aí você vai começar a se conhecer as coisas, e aí que você vai conhecer o que é o bom, porque aí só aí você vai querer começar a fazer o que é o bom. Porque o mal a gente faz inconscientemente. Porque só conhecendo o bem você vai conhecer o que é o mal. E tal, e assim vai. Entendeu? O bom é o conhecimento. Isso que é a ética racionalista do Sócrates. E, bom, ele deu continuidade ao seu método socrático também, né? Aquilo lá de ficar questionando e tal. Vocês lembram que em um primeiro momento ele mostrava a ignorância na maioria das vezes intelectuais, aqueles todos arrogantes que ficavam andando com o nariz pra cima, achando que sabiam de tudo e na verdade não sabiam de nada. Chegava nessa parte, eles ficavam putos com Sócrates. Ele ficava: vai caçar o que fazer, ô mendigo, vai ficar falando bosta aí na praça, lá que a gente sempre faz, tá ligado? Mas, se você reconhecesse a sua ignorância, que era o que Sócrates queria, você ia passar basicamente pelo mesmo percurso que Sócrates passou. Que você vai reconhecer a ignorância, e agora que você reconheceu, você vai poder ir atrás do conhecimento. E o Sócrates ele vai ajudar ainda mais você.
que vai ter um outro processo que é a maiêutica, que é o parto das ideias. Ele se inspirou muito na sua mãe, tá ligado? Tipo, que ela era parteira. Ele vai ajudar a parir essa ideia de você. Lembra aquele exemplo lá do método socrático, no questionamento acerca dos deuses? Ah, o que é os deuses? Tá, blá, 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 tá ligado? Bom, gente, o negócio do Sócrates, a maiêutica do Sócrates, vai ser basicamente isso. Tipo, o final lá, então, poxa, os deuses não sabem de tudo. E ele vai... Esse é o método socrático. Isso que cai. E essa ideia aqui de que as ideias estão dentro da gente, um discípulo dele, que é o Platão, vai usar muito isso. O Sócrates também é importante para você entender os caras que vão vir depois dele. Bom, Sócrates, ele atormentou muita gente importante. Vocês viram, né? Sócrates era aquela música chata que fica perturbando todo mundo, perguntando tudo e blá 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 blá, por quê. E até que ele foi condenado à morte. Ele foi condenado por causa de 3 crimes. O primeiro é corromper a juventude. Olha esse meme aqui. Jovem ateniense olhando pro Sócrates e o ancião, tipo, Para exemplificar isso, gente, é só pegar o melhor discípulo dele, o Platão, gurizada. Platão vem de uma família rica. Só tinha político, só tinha juiz, só tinha cara foda. O Platão, ele era um moleque superdotado. Com 17 anos, Platão tava escrevendo peça teatral. Porra, ele com 17 anos ficava coçando o saco vendo Netflix, tá ligado? Então o Platão era foda. Ele tinha tudo pra ser um cara, tipo, foda pra sociedade, tá ligado? Que seguisse o caminho que os pais dele fizeram. Mas aí, do nada, ele tá andando lá na praça de Atenas e ele vê um cara descalço com roupas velhas, falando e discutindo. E, cara, foi meio que um amor à primeira vista. Tipo, não amor assim, tá ligado? Mas uma paixão pelo conhecimento do Sócrates, tá ligado? E ele vai chegar pros pais e vai falar, porra, pai, eu quero ser filósofo. Ele, tá, filho, mas que é isso, né? Porque naquela época não tinha essa área, tipo, que é filosofia. Ele, eu vou refletir sobre as coisas e tal. Ele, tá, filho, mas quem que você vai aprender isso? Eu vou aprender com o Sócrates. Cara, os pais ficavam surtados. É tipo se hoje em dia eu falasse, ô pai, ô mãe, eu vou largar medicina pra fazer filosofia. Véi, se hoje em dia já é assim, imagina naquela época, tá ligado? Bom, então por causa disso que o Sócrates vai ser condenado por corromper a juventude. O outro crime que ele vai ser condenado também é um desacato à autoridade, porque ele era chato pra caralho, ficava mexendo no saco dos caras e blá 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 blá. Que eu já falei tudo, né? O terceiro crime é por descrença nos deuses. Você lembra que ele ficava questionando e até que ele foi acusado de descrer nos deuses. Isso é bem parecido, lembra com aquele negócio que eu falei de mito versus filosofia, que parece com a religião versus a filosofia? Porque, assim, o mito, ele é o senso comum, enquanto a filosofia é a dúvida. Lembram que eu falei que a maioria dos religiosos de hoje em dia é tudo por senso comum? Porque o pai fala que existe Deus e o filho vai acreditar. E ele não vai questionar. E esse que é o papel da teologia, tá ligado? Vão ter vários filósofos, principalmente no período medieval, que com esse questionamento eles vão chegar à ideia de Deus, sabe? Mas, como a maioria das pessoas é por senso comum, você vai questionar e o cara já vai ficar putinho, tipo... enfim, ele foi... Esses foram os 3 crimes do Sócrates. Sócrates foi condenado à morte e ele foi condenado a se matar tomando cicuta. Mas, na verdade, ele ainda falaram pra ele, pô, Sócrates, mas você não precisa morrer, cara. O juiz, ele falou, se você negar tudo que você falou, é livro sua barra, pô. Você não vai precisar morrer. Aí o Sócrates fala, juiz, eu pensei muito. Eu percebi que eu não sabia de nada, cara. E hoje em dia, eu sei, porque eu refleti. Eu não posso simplesmente pegar isso e jogar fora, porque pra mim, é a mesma coisa que eu pegar toda a minha reflexão e jogar no lixo. E a partir daí, é uma vida que eu vou ter negado toda a reflexão que eu fiz. E pra mim, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, pra mim, a partir do momento que eu negar tudo que eu falei, vai ser a mesma coisa que eu ser uma árvore, que eu ser uma esponja do mar. Eu só vou existir, não. Vai ser uma vida pela qual eu quero viver, tá ligado? E ele vai, pega a cicuta,
E basicamente, ele vai e se mata, tá ligado? E todos os discípulos dele aqui, ó, chorando, chorando, tão triste pra caralho, porque ele vai se matar. Eles até tentam tirar o Sócrates da prisão e ele recusa, por incrível que pareça, né? Mas aí ele toma assim, e aí ele deita. É muito engraçado isso aí, porque todo mundo já acha que ele tá morto. Aí ele abre o olho, e na Grécia Antiga tinha uma tradição de você matar um galo, que é tipo um sacrifício pro barqueiro te levar pro mundo dos mortos. E aí ele abre o olho e fala: gurizada, na dúvida, tava pensando aqui, na dúvida, mata aquele galo pra mim. Só pra ter certeza, né? E Sócrates morre. Bom, esse foi o Sócrates. E, gente, e na redação? Ó, o Sócrates, o que cai no Enem pro Sócrates é isso, ó, é o método socrático, é a ética dele, como ele influenciou a filosofia, como ele influenciou os outros filósofos. Isso que vai cair no Enem, tá ligado? E eu preferi até, essa aula aqui na verdade é para ser sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, mas eu preferi dar uma pegada muito firme na base, nesses principais filósofos do começo, para vocês entenderem tudo depois, entendeu? Mas enfim, na redação. O que a gente pode usar Sócrates na redação? A gente pode usar tudo isso aqui que eu falei, cara. Toda essa reflexão, essa lógica que o Sócrates fez. Pô, que uma vida refletida não vale a pena ser vivida. E que você tem que refletir para você reconhecer que você não sabe de nada, porque só assim você vai conhecer. Por exemplo, você contextualiza, você começa lá na introdução de uma redação, falando que Sócrates falava que não vale a pena viver uma vida pela qual... Desculpa, que não vale a pena viver uma vida se você não refletir, sabe? Uma vida refletida não vale a pena ser vivida, você fala isso. E aí... eu não pensei num tema para usar isso, me desculpa, é a culpa de ser de Harry Potter, porque o livro é muito bom e eu fiquei... o tempo que era pra eu estar preparando a aula, eu fiquei lento. Mas isso encaixa para vários temas, tá? Isso aí fica até o desafio para vocês usarem em redação. E por falar em redação, eu fiquei sabendo que caiu sobre sistema prisional. E lembra que eu falei na primeira aula para usar Heráclito? Caso vocês queiram apoiar, eu não sei o recorte temático, mas caso vocês queiram apoiar sobre a reinserção dos presos da sociedade, vocês podiam falar do Heráclito? Que tudo muda? Pois é, né? Bom, mas voltando. Você introduz falando disso, que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, e aí você fala, você mostra assim a sua tese, né, que as pessoas não refletem, tal, e aí você encaixa lá no tema, tal, e vai falando, argumento 1, argumento 2, e aí chega na conclusão. E na conclusão, ó, isso é um negócio importante, a conclusão de vocês nunca pode ser, a proposta de intervenção de vocês nunca pode ser conscientização. Porque pro Enem, isso é algo chulo, é algo fraco, tá ligado? A proposta de intervenção a conclusão tem que ser assim, a proposta de intervenção, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e os resultados dessa ação. Você pode encaixar conscientização nas consequências da ação. Então você fala lá, eu não preciso do eixo temático para falar o problema e para propor uma solução, mas se você falar na consequência da proposta, você fala da proposta de intervenção, e aí como consequência, as pessoas começarão a refletir e começarão a entender Sócrates. Gurizada, imagina o corretor. Você tá lendo lá, você começa a redação, você tá falando de Sócrates, falando que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, que as pessoas atualmente não refletem, blá blá blá. E aí chega assim, na conclusão. Logo, a partir disso daí, as pessoas começarão a refletir começarão a refletir e entenderão o que Sócrates quis dizer Sócrates quis dizer sobre a reflexão. Cara, você ligou o começo com o final. Isso daí, gente, é nota na competência 2 de conhecimento de mundo, é nota na competência 3, eu não lembro, competência 3, mas é alguma parte na argumentação. Na competência 4, que é correção textual, você vai amarrar tudo, é mais 600 pontos, velho, 600 pontos. Então você vai bem na redação e você vai bem na prova de filosofia, gurizada. É isso. Filosofia ajudando no Enem. E essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou falar sobre Platão e sobre Aristóteles. O Platão que é o discípulo de Sócrates, o Aristóteles e tal. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar.
Ah, é, as questões, eu não coloquei questões nessa aula porque os monitores agora eles estão fazendo isso. Tipo, eu faço um resuminho, eu confesso que meus resumos estão bem feios, mas eu uso desculpa porque meus slides são massa. Por sinal, respondam aí depois, fala que eu tô ligado que vocês têm um grupo aí com o pessoal da coordenação. Caso vocês queiram que eu disponibilize os slides depois, eu disponibilizo, tá? Aí tem um resuminho lá e os monitores, eles que já colocam as próprias questões. Então eu não vou ficar colocando questão aqui, porque os monitores já vão fazer isso. Demorou? Então, é isso, gurizada. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem é Sociologia. Na outra semana vai ser eu de novo, que é pra dar sobre Platão e Aristóteles. E é isso. Ó, tchau pra vocês. E fui.